Você foi perdoado, você foi lavado, você foi transformado, a sua mente mudou, você é um homem salvo. Isso é ser salvo. E você passou por isso quando você creu no Evangelho. Agora você tem que desenvolver a sua salvação. E a pergunta que imediatamente vem à nossa mente quando lemos essa expressão, desenvolvei a vossa salvação, e vejam, obedeçam essa ordem, desenvolvam a salvação de vocês. A primeira pergunta que vem à nossa mente, que deveria pelo menos vir à nossa mente, é a seguinte: o que isso significa? O que é desenvolver a salvação? E a segunda pergunta: como eu posso fazer isso? É natural que essas questões brotem do texto, nós olhamos para isso e digamos: Senhor, eu quero saber o que é isso e como fazer. E é muito simples. Nós conseguimos obter as respostas dessas perguntas não pela nossa imaginação, não pela nossa criatividade, não pela nossa simples intuição. Não, essas coisas são importantes, mas elas não servem como ferramentas para entendermos o texto bíblico. Para entendermos o texto bíblico, o que nós temos é a ferramenta presente, são as ferramentas presentes no próprio texto. Então, o que é desenvolver a salvação aqui? Desenvolver a salvação significa fazer com que a sua salvação seja frutífera. Que a sua salvação frutifique. Que você dê frutos como salvo que é. Você é um homem salvo. Você é uma mulher salva. Você é uma pessoa salva. Você tem que fazer com que a sua salvação dê frutos. Ela seja frutífera. Ela dê evidências palpáveis, constantes de que ela existe. É isso que significa desenvolver a salvação. Esse é o significado dessa expressão. E ela se completa. Essa é uma parte da definição. Desenvolver a salvação é fazer com que a salvação frutifique. Mas, dentro dessa passagem, esse conceito não se esgota com essa frase. Nós aprendemos quando lemos o versículo, e pelas conexões que o versículo cria, e eu vou mostrá-las aos irmãos daqui a pouquinho, pelas conexões que há dentro do versículo, pelos links, para usar uma linguagem que é mais moderna, né? Pelos links literários presentes aqui, nós percebemos que essa frutificação, tornar a salvação frutífera, é algo que acontece por meio do cumprimento das nossas responsabilidades mútuas dentro da igreja. Eu vou repetir a frase para que os irmãos entendam melhor. Eu não quero ser mal interpretado e muito menos não ser entendido aqui. Desenvolver a salvação significa fazer com que a salvação seja frutífera na medida em que nós cumprimos nossos deveres uns com os outros. É isso. Desenvolver a salvação é fazer com que a minha salvação seja frutífera na medida em que eu realizo, na medida em que eu cumpro os meus deveres, em que nós cumprimos os nossos deveres de uns para com os outros. Isso é dominante aqui. Se os irmãos olharem o versículo 12, vejam o que diz: assim, pois. Estão vendo como começa o versículo? Assim, pois. Significa que o versículo 12 é o início do desfecho de um pensamento. É o desfecho do que ele disse antes. E o que ele disse antes? Antes do versículo 12, ele diz o seguinte, olha, versículo 1. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Pensem igual. Assim, pois, desenvolvei a vossa salvação. Prossegue. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A si mesmo. Assim, pois, desenvolvei a vossa salvação. Ele mostra como se deve viver. E então, no versículo 12, ele nos leva ao desfecho desse pensamento, dizendo, assim, pois, dessa forma então, agindo assim, portanto, desenvolvam a salvação de vocês. Como então eu desenvolvo a minha salvação? Como eu a torno frutífera? Realizando os meus deveres
junto aos meus irmãos na igreja, considerando-os superiores, nada fazendo por partidarismo ou vanglória, sendo humilde no trato com os meus irmãos, pensando uniformemente, fugindo de contendas, ciúmes e divisões. Fazendo isso, eu amadureço na vida cristã. Eu amadureço espiritualmente. Eu cumpro a ordem de Jesus que diz: desenvolvei a vossa salvação.